Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós abordaremos novamente sobre o tema triângulos, tema de geometria, conteúdo da geometria que nós já abordamos em alguns vídeos anteriores. Nós abordamos esse assunto e neste vídeo nós continuaremos a falar sobre triângulos. Vamos lá? Então, pessoal, em um primeiro momento, nós vamos abordar a congruência de triângulos. Então, vamos ver quando nós analisamos dois triângulos, quando eles são congruentes. O que significa isso? Eles serem congruentes significa que as medidas dos lados correspondentes desses dois triângulos e a medida dos ângulos correspondentes desses dois triângulos serão iguais se os dois triângulos forem congruentes. Em outras palavras, a grosso modo, dois triângulos serão congruentes quando eles forem iguais, apresentarem as mesmas características. Então, vamos à matéria. Então, para falar de congruência, vamos considerar os seguintes triângulos: o triângulo ABC e o triângulo MNP. Bom, esses dois triângulos, eles têm o ângulo A correspondente ao ângulo M congruente, esse sinal significa congruente a, então A é congruente a M, eles são iguais. B é congruente a N, C é congruente a P, Então nós temos os três ângulos, correspondentes entre os dois triângulos iguais, congruentes. Nós temos AB, que é o segmento de ABC, congruente a MN, que é o segmento correspondente ao AB no triângulo MNP, então eles são congruentes. BC congruente a NP, BC congruente a NP e AC congruente a MP, AC, MP. Então, quando nós temos essa situação em que os ângulos correspondentes dos dois triângulos e os segmentos correspondentes dos dois triângulos todos são congruentes, nós temos que os dois triângulos são congruentes. Então, como todos os lados correspondentes e ângulos correspondentes desses dois triângulos são congruentes, como nós analisamos, temos que o triângulo ABC e o triângulo MNP são congruentes. Logo, assim definimos a congruência de triângulos. Professor, sempre eu vou ter que verificar todos os lados dos dois triângulos e os três ângulos internos dos dois triângulos? Não. Existem casos de congruência de triângulos em que basta você analisar alguns elementos para descobrir que os triângulos são congruentes ou se eles não são congruentes. Então, vamos aos casos de congruência de triângulos.
Então, o primeiro caso de congruência de triângulos é o caso LLL, lado, lado, lado. Ou seja, nós vamos comparar os três lados dos triângulos para verificar se os lados correspondentes são congruentes. Se os três lados, né, correspondentes forem congruentes, então significa que os dois triângulos também serão congruentes. Daí, podemos concluir que os ângulos internos correspondentes também são congruentes. Então, dois triângulos são congruentes se possuem os três lados correspondentes iguais. Então, por exemplo, o triângulo ABC e o DEF. Né, eu tenho que AB é correspondente a DE e são iguais. BC é correspondente a EF e são iguais. AC correspondente a DF são iguais. Então, pelo caso LLL, esses dois triângulos eles são congruentes. Vamos ao segundo caso. Então, pessoal, o segundo caso de congruência de triângulos é o caso lado, ângulo, lado, né? E a gente vai denominá-lo LAL. Então, dois triângulos eles são congruentes e possuem dois lados correspondentes e os ângulos compreendidos entre eles também congruentes. Então, o que nós temos que ter para o segundo caso? Dois lados correspondentes congruentes e o ângulo compreendido entre esses dois lados congruente ao seu correspondente no outro triângulo. Então, esses dois triângulos a gente pode observar a correspondência entre eles da seguinte maneira. Esse triângulo, se eu pegar essa ponta do vértice A, né, e dobrar aqui 180 graus, eu tenho exatamente esse triângulo MNP. Né? É só eu pegar ele aqui, dobrar, né, e jogar esse vértice para o outro lado, que foi exatamente, né, o feito para a construção do triângulo MNP. Então, o lado correspondente a AB neste triângulo é o MN, né? E eles são congruentes. O lado correspondente a BC é o NP, e eles são congruentes. E o ângulo compreendido entre AB e BC é correspondente no outro triângulo com o ângulo formado por MN e NP, né? E eles são congruentes. Logo, pelo caso LAL, nós temos que o triângulo ABC e o triângulo MNP são congruentes. Vamos ao terceiro caso. Então, pessoal, o terceiro caso de congruência de triângulos é o caso ângulo, lado, ângulo, o ALA, o ALA. Dois triângulos eles vão ser congruentes se possuírem dois ângulos correspondentes e os lados correspondentes em comum entre
esses dois ângulos analisados. Então, se a gente tem dois ângulos, né, e o lado em comum que esses dois ângulos têm, né, os correspondentes a eles no outro triângulo, eles forem os três, né, congruentes, né, significa que os triângulos eles também serão congruentes. Então, no triângulo ABC eu tenho o ângulo 30 graus, o correspondente a ele é o MNP, né, também eles são congruentes, né, são correspondentes e congruentes. Os lados, né, em comum entre os dois ângulos, o lado BC e o lado NP são correspondentes e congruentes, né, tem a mesma medida. O ângulo de 40 graus tem a mesma medida, né? O MPN corresponde ao ACB e eles têm a mesma medida, logo eles são congruentes esses dois ângulos correspondentes. Assim, nós temos o caso ALA e os dois triângulos eles serão congruentes e, portanto, as demais medidas, né, o outro ângulo e os demais lados não analisados também correspondentes, né, são congruentes, né, na análise e na observação desses dois triângulos. Então, dados 3 casos de congruência de triângulos, vamos a um exemplo. Então, pessoal, na figura AB e DE, então AB e DE são paralelas, são retas paralelas, né? Então, DE e AB estão em paralelo, não se cruzam. E C é ponto médio de AD. Então, C, ele é o ponto médio de AD. O que significa o ponto médio? O ponto médio significa que o C divide esse segmento em dois segmentos iguais. Então, CD é igual a AC. Então, determinar os valores de x e y. Pessoal, repara o seguinte. Nós temos aqui 60 graus e esse lado. 60 graus e esse lado. AC e AD e CD são correspondentes. O ângulo D e o ângulo A são correspondentes e congruentes, assim como CD e AC são correspondentes nesses dois triângulos e são congruentes. Bom, nós temos ainda que esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice, logo, esse ângulo é igual a esse. Logo, nesse triângulo temos ângulo, lado, ângulo. Os correspondentes deles, ângulo, lado, ângulo. Os correspondentes, né, desses três elementos são congruentes entre si. Então, 60, né, ângulo A congruente ao ângulo D, lado AC correspondente a CD congruente e ângulo ACB congruente a DCE. Esses dois ângulos são congruentes. Logo, pelo caso ângulo, lado, ângulo, nós temos que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo CDE. Assim, as outras medidas também serão iguais. Então, como o segmento CE e o segmento BC são correspondentes, nós temos que o Y, que é o comprimento de CE, será igual ao comprimento de BC, que é 7. Então, Y igual a 7 centímetros. Bom, da mesma forma, o segmento AB
correspondente dele é o DE, né? Então, como os dois triângulos são congruentes, esse segmento vai ter a mesma medida desse. Então, logo, o x é igual a 5 centímetros. Repara que só conseguimos achar os valores das incógnitas depois que descobrimos que os dois triângulos eram congruentes. Então, justificar, né, esses valores, né, requer que antes nós justifiquemos que esses dois triângulos são congruentes e qual caso de congruência nos dá a congruência dos dois triângulos. Então, assim, vamos à apresentação de mais alguns elementos que envolvem os triângulos. Então, pessoal, a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Então, nós temos aqui no triângulo ABC um segmento que parte do vértice A e encontra o lado oposto a este vértice, que é o lado BC, e o corta no ponto H. Né? Esse segmento ele forma com o lado oposto, né, ao vértice A um ângulo de 90 graus. Né? A gente tem então que esses dois segmentos eles são perpendiculares, ou seja, eles se cortam, quando eles se cortam eles formam ângulos de 90 graus. Bom, se o meu triângulo ele fosse um triângulo obtusângulo, ou seja, eu tivesse um ângulo que fosse maior que 90 graus, um ângulo interno, a altura poderia cair fora, né, do interior do triângulo, né, como é o caso desse triângulo. Né, eu continuo tendo a minha base, um vértice, e aí se eu quero traçar uma altura a partir do vértice C, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prolongar esse segmento para depois traçar a altura, né? Porque o segmento, né, que representa a altura, né, e o lado oposto ao vértice de onde sai a altura, eles devem formar ângulos de 90 graus, ou seja, esses segmentos, né, eles devem ser perpendiculares. Então tá aí a representação de alturas de triângulos. Então vamos a uma observação. Então, pessoal, a observação diz o seguinte, que todo triângulo ele possui três alturas que se encontram em um único ponto. Essas três alturas, né, que se encontram no único ponto, este ponto de encontro das alturas ele é chamado de ortocentro. Então vamos ver como podemos representar o ortocentro em três casos de triângulos. Então,
Então, pessoal, quando nós temos um triângulo acutângulo, o ortocentro ele está exatamente no interior do triângulo. Então, o triângulo acutângulo tem os três ângulos agudos menores que 90. Então, o encontro das três alturas, né, que eu traço dentro do triângulo, né, elas se encontram no ortocentro que está dentro do triângulo. Agora, se o meu triângulo for obtusângulo, ou seja, se ele tiver um ângulo que é maior que 90, né, no caso este ângulo aqui, as alturas elas se encontrarão fora do triângulo. Né? O que acontece? Se eu traçar a altura de A em relação a BC, eu tenho essa altura aqui. Se eu traçar a altura de B em relação a AC, eu tenho ela aqui. Se eu traçar a altura de C em relação a AB, eu tenho que prolongar AB e traçar, né, a altura. Né? E o prolongamento das alturas, né, é que me darão o encontro das três, né, que se encontram no exterior, né, do triângulo quando ele for obtusângulo. Por fim, como funciona o encontro das três alturas quando o triângulo ele é retângulo? Quando ele é retângulo, nós temos uma altura, a de B, em relação a CA, é exatamente no vértice A de C em relação a AB é exatamente no vértice A, e a de A em relação a CB é esta daqui. Temos que as três alturas, né, que é a primeira altura é o próprio segmento AB, a segunda é o próprio segmento AC e a terceira, que é a H1, elas se encontram exatamente no vértice A. Logo, né, o vértice A ele vai ser a altura, né, referente a B e CA. Ele vai ser também o ponto, né, de extremo da altura de C referente a BA, que é o H3, e vai ser o encontro das três alturas, que é o ortocentro. Então ele próprio, né, será o ortocentro. Então vamos falar sobre a mediana de um triângulo. Então, a mediana de um triângulo ela é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a este vértice. Então, se eu considerar o vértice A, né, para traçar a mediana, o lado oposto dele, eu vou pegar o ponto médio, que é o M, que divide BC em dois lados iguais, e traçar, né, o segmento que une o A ao M. Né? Esse segmento nós damos o nome de mediana, isso é a mediana do triângulo. Então, temos uma observação sobre a mediana. Então, todo triângulo possui três medianas que se encontram em um único ponto chamado baricentro. Então, nós temos as três medianas desse triângulo ABC traçadas que se encontram no ponto Q, e o interessante é notar que esse ponto Q sempre estará no interior do triângulo, o que é diferente do encontro das três alturas. Né? O ortocentro ele pode estar no exterior, né? Ou ser um vértice do triângulo. O baricentro ele sempre estará no interior do triângulo.
Vamos então à bissetriz de um triângulo. Então, bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Então, a bissetriz ela vai ser o segmento que tem extremos em um dos vértices do triângulo e o outro extremo, no segmento, oposto, a esse vértice. E, além disso, esse segmento ele vai dividir o ângulo formado pelo vértice em dois iguais. Então, nesse caso aqui do exemplo, AS ele é bissetriz, uma das bissetrizes do triângulo ABC. Então, vamos a uma observação sobre bissetrizes. Então, todo triângulo possui três bissetrizes que se encontram em um único ponto chamado de incentro. Então, vou desenhar um exemplo. Então, aqui nós temos as três bissetrizes internas de um triângulo e o ponto de encontro das três bissetrizes, que é chamado de incentro. Vamos assim falar sobre a mediatriz. Então, pessoal, antes de falar de mediatriz de um triângulo, propriamente dita, primeiro considere a figura a seguir. Então, eu tenho o segmento AB, o M, que é ponto médio desse segmento, e uma reta passando por M, que é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com esse segmento. Então, a reta perpendicular ao segmento AB, essa reta aqui pontilhada, e que passa pelo ponto médio M de AB, é chamada de reta mediatriz. Então, essa reta aqui é a mediatriz, a reta que é perpendicular ao segmento, que forma um ângulo de 90 graus, e divide esse segmento em dois segmentos iguais. Então, vamos a uma propriedade sobre a mediatriz.
Então, a propriedade diz o seguinte: qualquer ponto da reta mediatriz tem a mesma distância de A e de B extremos de um segmento. Então, a distância entre um ponto da reta mediatriz até os dois extremos do segmento o qual ela corta, esses segmentos que ligam ao ponto da mediatriz até os extremos do segmento, esses dois segmentos são iguais. Então, tem uma justificativa para isso, né? Considere a mediatriz do segmento AB e marque um ponto P qualquer na mediatriz. Então, tem aqui o segmento, eu tracei a mediatriz, né, no ponto M, que é o ponto médio, e marquei o ponto P. Em seguida, trace os segmentos que ligam PAB e PAA e PAB. Então, eu tracei os segmentos que ligam o ponto P ao ponto A, que é um dos extremos, e o ponto P ao ponto B, que é o outro extremo do segmento. Se nós analisarmos esses dois triângulos, o AMP e o BMP, eles são congruentes. Por quê? O AM, que é correspondente a MB, são lados correspondentes congruentes, né? Porque isso aqui, né, é o ponto médio, né? O M é o ponto médio, logo AM e BM são iguais. Bom, o ângulo formado, né, AMP e o PMB, eles são retos, né? Eles são de 90 graus pela definição da mediatriz, né? Então, esses são dois ângulos correspondentes que são iguais. E o ponto e o lado MP, ele é comum nos dois triângulos, então ele é igual, né, nos dois triângulos. Logo, pelo caso LAL, né, LAL, esses dois triângulos são congruentes. Assim, o lado AP e o lado PB são iguais. Assim, provamos que a distância entre AP, a distância, né, que é a medida do segmento, AP e a medida do segmento BP são iguais. Então, esse ponto, né, que é um ponto qualquer da mediatriz, tem a mesma distância dos dois extremos, né? E assim temos que, tomado um ponto qualquer na mediatriz de um segmento, as medidas dos segmentos que ligam esse ponto aos extremos do segmento são iguais. Beleza, pessoal? Então, a mediatriz de um triângulo é a reta perpendicular a um de seus lados que passa pelo seu ponto médio. Ou seja, né, dessa vez, né, para se caracterizar mediatriz e não mediana, a reta, né, que passa por um dos lados e divide esse lado em dois lados iguais do triângulo e forma um ângulo de 90 graus com esse lado, ele é chamado mediatriz. Repare que não necessariamente a mediatriz ela passa por um dos vértices do triângulo. Assim temos uma observação. Então, a observação é que todo triângulo possui três mediatrizes que se encontram em um único ponto chamado circuncentro. Então, aqui nós temos a representação das três mediatrizes desse triângulo que se encontram no ponto J, né? Como nós acabamos de ver, esse ponto é chamado de circuncentro. Então, dado isso, vamos ver
propriedades sobre o triângulo isósceles. Então, propriedades do triângulo isósceles. A primeira propriedade do triângulo isósceles é a seguinte: em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura que parte do mesmo vértice de origem da mediana traçada, e a bissetriz, que parte desse mesmo vértice em questão, coincidem. Então, mediana, altura e bissetriz vão coincidir no triângulo isósceles. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles, né, que possui dois lados, né, iguais. Então, se eu traçar a altura AH, né, 90 graus, o que isso vai me dar? Que ao mesmo tempo que ele é a altura, ela é a mediana, porque divide também BC em dois lados iguais, e além disso é bissetriz do ângulo A, né, do mesmo vértice. Então divide o ângulo A em dois ângulos iguais. Segunda propriedade. Então, a segunda propriedade do triângulo isósceles diz que em todo triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes. Então, esses dois ângulos aqui, né, que são base, né, referente a um vértice, né, do triângulo isósceles, eles vão ser congruentes, eles vão ser iguais. A justificativa desse fato é fácil. Se a gente analisar o triângulo aqui em cima, né, a gente tem que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Por quê? Porque esse lado aqui, né, AH, né, ele é comum nos dois triângulos. Além disso, nós temos o lado BH e HC iguais, né? E além disso, o ângulo AHA é igual ao AHC, né, que são ângulos retos. Então, pelo caso LAL, a gente tem que esses dois triângulos são congruentes. Logo, se eles são congruentes, esses dois ângulos aqui correspondentes são iguais. Então, isso justifica a segunda propriedade sobre triângulos isósceles. Então, além dos dois lados, que já é característico do triângulo isósceles, serem congruentes, além disso, nós temos que os dois ângulos da base também são congruentes. Então, falado do triângulo isósceles, o triângulo equilátero também tem uma propriedade. Então, em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos são iguais e medem 60 graus. Bom, para justificar esse fato, basta nós observarmos que um triângulo equilátero, ele também é um triângulo isósceles, ou seja, ele possui dois dos seus lados iguais. E os ângulos referentes à base são iguais, pela propriedade que nós vimos anteriormente. Porém, né, se nós virarmos esse triângulo, né, o ponto, se ele vier aqui para cima, o ponto B ele for para aqui à direita e o ponto A vier para aqui embaixo, né, desse triângulo nós temos o quê? Né? Nós marcamos esses dois lados que são iguais, o AB e o AC. Temos que esses ângulos, né, são iguais, né, se considerarmos que ele também é um triângulo isósceles, mas no triângulo equilátero as três medidas são iguais, então as três medidas desse triângulo são iguais. Logo, se nós considerarmos esse triângulo nestas configurações, nós temos
que ele é isósceles levando em consideração o lado AC e o lado CB. Logo, esses dois ângulos da base têm que ser iguais. Assim, os três ângulos internos do triângulo equilátero são iguais. Então, se eles são iguais, eu tenho que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que ser igual a 180 graus. Mas, né, nós acabamos de ver que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a uma medida x. Então, eu posso substituir esses três ângulos por x. Então, nós temos que x mais x é igual a 180 graus. Logo, a gente tem que 3x é igual a 180 graus. Logo, x é igual a 180 graus divididos por 3. Logo, x é igual a 60 graus, que é a medida dos três ângulos. Logo, né, justificamos assim que as medidas dos três ângulos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Assim, pessoal, encerramos a nossa videoaula de hoje, referente à geometria, a triângulos. Encerramos essa parte de triângulos e no próximo vídeo faremos exercícios a respeito dessa segunda parte de triângulos. Então, um grande abraço, eu espero que vocês tenham entendido e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!